E aí, meu povo, tudo bom? Estamos mais uma vez aí falando de questões ligadas à Diocese de Campos, né? Diocese de Campos, Concílio Vaticano II, conservadorismo, tradicionalismo, história moderna. Eu sou historiador, sou cientista da religião, trabalho com história moderna, trabalho com história contemporânea. A mim me interessa imensamente o processo de recepção conciliar, enfim, questões da temática ligadas ao conservadorismo, tradicionalismo. Você já sabe que meu nome é Vinícius Mérida, eu sou historiador, sou cientista da religião, sou autor de 2 livros sobre o bispo Antônio de Castro Maia. Tenho um curso na Hotmart, aqui embaixo, muito bem avaliado, História do Tradicionalismo Católico. E falo muita coisa, meus amigos. Eu fiz 2 graduações, fiz um curso, um curso de pós-graduação lato sensu, um mestrado e 2 doutorados. Estou em vias de defender a minha tese de doutorado. E coloquei tudo isso no curso de História do Tradicionalismo Católico. Eu quero que você clique, pelo menos sem compromisso, está barato pra caramba, R$ 49,90, para financiar a publicação da biografia do bispo Antônio de Castro Maia, da Diocese de Campos, e um aprendiz para dilatar o seu conhecimento, e veja os depoimentos das pessoas que fizeram o curso. Hoje eu quero falar sobre Dom João Corso, bispo de Campos, padre salesiano, ordenado em 1953, exerceu o ministério presbiteral em São Paulo, em São Carlos, tornou-se doutor em direito canônico e ganhou notoriedade como canonista da Rota Romana, estudou em Turim, na Itália, foi sagrado bispo em 8 de dezembro de 1990 por Dom Carlos Alberto Nanchaire de Melo Navarro. Primeiro foi o 4º bispo de Campos, né, Dom Carlos, Dom João foi o 5º. Atuou em Campos por 5 anos, tendo sido substituído por Dom Roberto Guimarães, o 6º bispo de Campos, né, em janeiro de 1996. Após tornar-se bispo emérito, trabalhou no Tribunal Eclesiástico da cidade do Rio de Janeiro, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ó, tem muita coisa para falar de Dom João, muita coisa. Dom João Corso foi o 5º bispo de Campos Goytacazes durante o período de 90 a 95. Nasceu em Cajobi, Diocese de Barretos, em 2 de março de 1928, filho de imigrantes italianos católicos fervorosos Giuseppe Attilio Corso e Giudice Teresa Gaiotto Corso. Teve 6 irmãos, um falecido, 2 freiras, Maria e Carla, e as outras 2, Elisa e Pierina, não constituíram família. E o irmão Padre Antônio receberam das mãos de Dom João Corso, né? Receberam a comunhão das mãos de Dom João Corso. Então, Dom João deu a comunhão para o seu pai, para sua mãe, Padre João Corso, né? Deu comunhão para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, Padre Antônio, e para suas irmãs, 2 irmãs freiras, e as 2 que não foram freiras também não se casaram. Portanto, é interessante, né? Giuseppe Attilio e Giudice Teresa Gaiotto tiveram 6 filhos, mas não tiveram netos. Tem uma história diferente. A família vai se extinguir sem descendentes. Dom João Corso começou a sua vida de seminarista em Lavrinhas, onde estudou de 39 a 48. Dom João então entrou para o seminário com 42, né? 39 a 42, Dom João entrou para o seminário com 11 anos de idade e recebeu a vestidura clerical em 1943, foi ordenado em 53, no mesmo ano que seguiu para a Itália. Também trabalhou em São Paulo, São Carlos, enfim, diplomou-se em Sociologia Pastoral em Roma, com regência em Canto Gregoriano, no Rio de Janeiro, foi professor de Direito Canônico e Direito Civil Comparado, Moral Fundamental, Teologia Espiritual, Pastoral Paroquial e Cultura Religiosa. Foi também promotor de justiça e defensor do vínculo por 7 anos. Vigário judicial, presidente do Tribunal Regional de Apelação em São Paulo por mais de 5 anos, revisor do Código de Direito Canônico, consultor da Congregação para o Clero. A partir de 1987, destacou-se como membro da Rota Romana. 1990, foi marcado pela despedida de Dom Carlos Alberto Navarro em Campos e pelos 5 meses e 7 dias em que o Monsenhor Joaquim Ferreira Sobrinho atuou como administrador diocesano
e até o momento em que Dom João fosse sagrado e tomado posse em Campos como novo bispo diocesano. Ele foi nomeado em 12 de outubro de 1990 por João Paulo II e foi sagrado por Dom Carlos Alberto Navarro no ginásio do Colégio Salesiano em Campos. Na sagração de Dom João, houve Dom Carlos Alberto Navarro, Dom Carl Joseph Homer, auxiliar do Rio de Janeiro, e Dom Antônio Barbosa, arcebispo de Campo Grande. Mais de 100 padres estiveram presentes, 30 seminaristas da diocese, ou seja, Dom Carlos deixou a diocese, pegou a diocese com nenhum, ou melhor, pegou a diocese com alguns que seguiram a linha de Dom Antônio. Quando Dom Carlos deixou a diocese, havia 30 seminaristas da diocese de Campos. E, de fato, Dom João ordenou mesmo muitos seminaristas, muitos padres mesmo, né? E esses padres, eu percebo, assim, nesses padres, esses que foram formados por Dom Carlos e Dom João, enfim, uma aversão à linha tradicionalista, sabe? O movimento tradicionalista e principalmente a TFP. Dom João mostrou-se, num primeiro momento, disposto, mas isso não aconteceu na prática. Mostrou-se disposto a dialogar com os padres tradicionalistas, mas na prática isso não aconteceu. Nenhum dos padres da União Sacerdotal de São João Maria Vianney participou da sagração de Dom João Corso. Todavia, os padres José Olavo Pires Trindade, Davi Francisquini e Antônio de Paula, de Talva, né, compareceram ao evento e anunciaram também o interesse de um entendimento. Por quê? Porque esses padres, eles já não estavam mais. Dom Antônio rompeu com o doutor Plínio Corrêa de Oliveira, esses padres foram se afastando, buscando um espaço, né, na diocese, porque eles até começaram a integrar a União Sacerdotal São João Maria Vianney, ao movimento que viria a ser a União Sacerdotal São João Maria Vianney, mas com o passar dos anos, esses padres foram ficando num limbo. Eles estavam nas suas respectivas comunidades, né? Foram remanejados pelo bispo, exonerados por Dom Carlos, e ficaram nas suas respectivas cidades. Mas eles não integraram a União Sacerdotal São João Maria Vianney e reprovaram solenemente a participação de Dom Antônio, dos padres de Campos, muito influenciado pelo doutor Plínio Corrêa de Oliveira, nas sagrações de Econe em 1988. Né? Então, eles procuraram um espaço com Dom Carlos, um estreitamento com Dom Carlos, não encontraram tanto, porque, enfim, à medida que, quando eles começaram a tomar essa medida de aproximação, Dom Carlos estava indo para Niterói, então coube a Dom João. Mas Dom João não deu muito espaço, não. A verdade, assim, Dom João não deu muito espaço, não. Dom João, quando chegou na diocese, a diocese estava com uma situação econômica muito ruim, com pouquíssimos patrimônios e estes, em sua maioria, irregulares. E com a ajuda de um amigo salesiano, houve uma instituição alemã chamada Adveniat, que patrocinava muitos movimentos pela Igreja Católica no mundo inteiro, né? E patrocinou construção de igrejas, construção do seminário de Campos, deu muitos carros, enfim, né? Para a Diocese de Campos, né? Olha só, segundo o Monsenhor Joaquim Ferreira Sobrinho, quase todas as paróquias na época tinham um carro doado pela Adveniat. Assim, ele conseguiu sanar boa parte dos problemas financeiros. Com o mesmo dinheiro, reformou o prédio onde hoje é o seminário para acomodar melhor as carmelitas de São José. Ampliou o prédio da antiga Escola Santana, no entorno da Igreja do Saco, né, Igreja Nacional do Rosário, no Parque Leopoldino, em Campos, a fim de transferir o seminário menor de Itaperuna para aquele lugar no final de 91. Contou com o esforço e empenho do seminarista José Geraldo Neves Soares, que foi ordenado por Dom João Corso, enfim. Bom, Dom João, então, ele
fez algumas coisas pela diocese, sim. Algumas coisas eu estou sendo até injusto, né? Dom João inaugurou 5 paróquias, né? Sagrado Coração de Jesus em Campos, Nossa Senhora de Fátima no IPS, Nossa Senhora Aparecida no Parque Lebré, a Santa Terezinha, que foi construído pelo Padre Rosário, no bairro da Pecuária, em Campos, e a Paróquia São Sebastião, em Aperibé. Quando Dom João chegou, havia 45 padres, ou seja, havia crescido o número de padres na diocese, mas ainda muito insuficiente, porque assim, por exemplo, cidades também assim, tipo assim, onde hoje tem mais padres, né? São Fidélis, São João da Barra, Cardoso, Italva, São Fidélis, Pádua, Miracema, Laje, Itaperuna tinha 3, mas Bom Jesus, Itabapoana, que eram cidades, assim, não são grandes metrópoles, são cidades pequenas, mas são cidades grandes para um padre só dar conta. A diocese estava toda dividida, né? Havia aí em torno de uns 70 padres, aproximadamente 75 padres, 45 seguiam, 30, de 25 a 30 seguiam a linha de Dom Licínio, né, de Dom Antônio, que foi substituído por Dom Licínio. Dom Antônio morreu em 91, Dom João chegou em 90, Dom João chegou em 90, Dom Antônio morreu em 91, Dom João chegou, segundo a irmã auxiliadora, Dom João chegou a procurar algum contato com a linha tradicionalista, mas não teve sucesso. Dom João também não era lá muito afável, né? Mas você via assim, né? Essas cidades assim, você tem uma noção, em 1996, Campos tinha 8 paróquias. 8 paróquias é o que Itaperuna tem hoje. Entende? Assim, era muito pouco padre, para dar conta de muita coisa. Um padre empada em Bom Jesus, entende? Assim, era muito pouco padre para dar conta da população. Imagina, eram 45 padres, então, né? Você vê que ao longo foram 25 padres entre religiosos e diocesanos que seguiram Dom Carlos, né? Quer dizer, quando Dom Antônio assumiu a diocese, em 1948, havia 23 padres. Dom Antônio saiu em 81, havia 50. 25 seguiram a linha tradicionalista, 25 seguiram Dom Carlos Alberto Navarro. Quando Dom Carlos Alberto Navarro saiu em 1990, havia 45 padres. Quando Dom Roberto Guimarães assumiu em 96, eu não sei quantos padres havia. Esses dados aqui eu já conferi, que eu acabei de falar aqui agora, né? 1948, 1981, 1990, né? Quando nessa troca de bispos. Aí, quando Dom Roberto assumiu, aí em 96 eu não sei quantos padres havia. A situação já estava um pouco melhor, mas mesmo assim havia poucos padres ainda. Havia mesmo assim, quando Dom Roberto assumiu em 96, havia um padre em Pádua, em São Fidélis, 2 em Bom Jesus, enfim. Enfim, é a situação da diocese bem caótica, bem difícil mesmo. E Dom João, né, ele tirou o seminário de Itaperuna, levou para o seminário para Campos dos Goytacazes, tinha 30 seminaristas, a diocese estava quebrada. Dom João era assessorado por uma parte financeira de Dom João, pessoal de Dom João, a aposentadoria, o salário dele, que ele recebia, ele entregava nas mãos de uma das assessoras dele, que chamava Ana Lúcia. Isso daí, a irmã auxiliadora que falou para mim assim, Dom João entregava todo o dinheiro. Aí para Ana Lúcia. Aí Dom João precisava ir ao Rio de Janeiro. Ele pegava o dinheiro dele, eu pedia a Ana Lúcia, compra passagem para mim para o Rio, compra passagem para mim para Roma, faz uma batina nova para mim, enfim. A Ana Lúcia que geria a vida financeira de Dom João, segundo a irmã auxiliadora me disse. A irmã auxiliadora que cuidava da agenda de Dom João e a Selmi também prestavam um auxílio, né? Sempre as mulheres aí cuidando isso é muito comum, né? As mulheres segundo dos padres, afim, as mulheres sempre prestam um papel muito importante na igreja. E Dom João era muito diretamente
assessorado por essas pessoas, né? A propósito, eu não pedi ainda, se inscreve no canal, você vê que o conteúdo aqui é inédito, o conteúdo aqui é bom, né? Eu trabalho com formação, com história, e, enfim, eu tô aqui só te dei esse tempo todo para você, para te dar essa moral, para você ver que eu busco informações, eu pesquiso informações, né? Você sabe que o vídeo de hoje eu trabalhei muito com história oral, trabalhei com jornal, trabalhei com cartas trocadas, né, por Dom João, entre os padres, enfim, trabalhei com livro, né? Então fiz pesquisas aí. Quando Dom João, então, assumiu a Diocese de Campos, a diocese estava quebrada, enfim. Só que Dom João, ele não estava longe de ser um libertador, assim como Dom Carlos Alberto Navarro. Mas Dom João tinha horror da linha tradicionalistas, reprovava solenemente a linha tradicionalista. Ah, Vinícius, onde é que você tirou isso? De cartas. Por exemplo, esse jornal aí, chama a matéria do Adelfran Lacerda. Ó, o novo bispo de Campos, nomeado pelo Papa João Paulo II, Monsenhor João Corso, já fez uma condenação à sociedade brasileira em defesa da tradição, família e propriedade, e que é o que revela o presidente da Associação Cultural Monfort, professor Orlando Fedeli, o Fedeli, exibindo uma cópia autenticada de um parecer canônico litúrgico datado de 22 de novembro de 1984, ou seja, Dom João no exercício do seu sacerdócio ainda, padre. Assinado pelo então professor consultor jurídico, padre doutor João Corso, condenando a ladainha que era rezada para a mãe do fundador da TFP. O professor Orlando Fedeli está percorrendo a Diocese de Campos, inclusive no canal tem a gravação de uma entrevista do Fedeli na Rádio Continental, procura aí, com o padre Fernando Rifan, com o Adelfran Lacerda, enfim, na Rádio Continental. Eu tenho essa gravação, está aqui no canal. Ele explica que a ladainha que os membros da TFP rezam é apenas uma das provas dos vários erros que estão sendo praticados dentro praticados dentro da entidade, com aprovação e estímulo do seu presidente, o professor Plínio Corrêa de Oliveira. Para a fé dele, o novo bispo de Campos foi escolhido a dedo pelo Papa por ser essa diocese uma das mais problemáticas do país. De fato, Campos, né, foi dito pelo núncio apostólico, inclusive, é a diocese mais problemática do país, porque em Campos teve uma divisão formal no processo de recepção conciliar. É lógico que a gente pode falar do movimento da teologia da libertação, enfim, a América Latina teve muitos problemas com a Santa Sé por conta da teologia da libertação. Só que Campos era o contrário, era as avessas, né? Por conta da linha tradicionalista. E aí, tem alguns elementos que eu quero dizer aqui, por exemplo, Dom João foi muito duro, né? Dom João era muito duro, né? Dom João, assim, a irmã auxiliadora falava que ele era muito despojado, enfim. Eu conheci Dom João, mas eu não posso falar que eu conheci Dom João bem. Eu conheço de relatos de história oral, por exemplo, tinha um seminarista muito gordo, essa história é verdade, seminarista muito gordo, ele falou assim, não te ordeno, só se você emagrecer. Enfim, quando eu conheci o padre em questão, ele ainda era bem gordinho ainda, então não, acho que Dom João ameaçou, mas não cumpriu não. Mas enfim, estou dizendo assim, Dom João não perdia oportunidade, tá? Dom João não perdia oportunidade, a piada, porque você sabe que o clero católico é ácido. Assim, o clero, ele tem piadas ácidas. Eu não estou falando mal, tá falando mal, não estou falando mal, cara. Quem convive com o clero sabe que eu não estou falando mal. Assim, o clero, ele por exemplo, eu já fui seminarista, né? Aí, rapaz, uma vez para a gente encontrar um padre, estava tendo um retiro do clero, para a gente encontrar um padre lá para celebrar para a gente, foi difícil, porque os padres não queriam ir, né? Porque, enfim, seminarista é ácido, debochado, enfim, seminarista não perdoa. Só que essa acidez, essa dureza, né, de não perder a piada, permanece. E Dom João, ele às vezes fala, meus caros seminaristas, né, porque de fato, a Diocese de Campos dava
um carro 0 quilômetro todo mês para a Arquidiocese do Rio de Janeiro para os seminaristas estudarem filosofia e teologia no Seminário São José. Então, Dom João não perdia a oportunidade, né? Meus caros seminaristas. Quem é da Diocese de Campos, das mais antigas, sabe que isso daí não é um absurdo. Ah, mas Dom João foi uma pessoa ruim? Não, Dom João foi um homem despojado, Dom João foi um homem que equilibrou a Diocese de Campos, Dom João tinha um coração doado, um coração sacerdotal, Dom João, ele não era aberto, ele esteve aberto ao diálogo com a linha tradicionalista, mas ele não manteve esse diálogo, porque vou explicar aqui agora. Os padres da União Sacerdotal não procuraram Dom João, muito pelo contrário. Quando Dom João esboçou um contato no início, deu com os burros na água e não conseguiu diálogo nenhum. Mas os 4 padres cefepistas, né, Padre Davi, Olavo, Gervásio e Antônio, procuraram Dom João, mas Dom João bateu pesado nos caras, né? Porque eu estou com uma carta de Dom João aqui, por exemplo. Dom João escreveu aqui, diante disso tudo, e de muito mais coisa, e de modo particular, por ter se separado do grupo tradicionalista de Dom Castro Maia e dos seus asseclas, para ficar subserviente à TFP, que é ainda mais cismática, anticlerical, inimiga do concílio da Igreja Conciliar, bem como do Santo Padre o Papa João Paulo II, e que foi causa de toda essa triste condição do cisma reinante da Diocese de Campos, devo dizer-lhes que o senhor, um dos padres, né, desses 4 padres, continua sendo um tradicionalista cismático e até pior do que os seguidores do grupo de Dom Licínio. Para que isso se torne público e notório, a fim de defender os católicos, os embustes da TFP, a qual o senhor é subserviente, vou declará-lo publicamente. Dom João não poupava, não, cara. Dom João era duro, né? Tudo indica que queriam ludibriar, até não se sabe que dia, mês ou ano, a mim e ao povo de Deus, a qual tem andado sempre a declarar falsamente estar em acordo com o Papa e com o Bispo. Então, assim, o senhor sem indulto apostólico continuou sempre a celebrar num rito não mais admitido pela igreja, salvo os que conseguiram o indulto. Pior, o senhor continuou a proceder como se fosse pároco, aí ele fala aqui, né, ele estava falando com o padre David Cardoso Moreira, sem nenhuma provisão, presidindo as celebrações ilícitas, como também nulas, incitando o povo ao cisma, que a oposição à Igreja Conciliar e, consequentemente, ao Santo Padre o Papa João Paulo II e ao Bispo diocesano. Pois bem, essa carta aqui que Dom João escreveu para o Padre Davi, ele escreveu para os outros padres também. Essa carta que era extensiva aos outros padres, né, os outros 3 padres. Então, Dom João nunca poupou a TFP, ele sempre foi muito duro mesmo, assim, sabe? E aí os padres, né, da linha tradicionalista, enfim, Dom João, eles procuraram Dom João os mandava mesmo conversar com o cardeal Agustin Maier, né, que era o presidente da comissão Ecclesia Dei, né, então, porque a Ecclesia Dei ela foi criada em 1988 por João Paulo II, para resolver essa situação da linha tradicionalista. Mas Dom João procurava esses padres, ou melhor, procurou esses padres no primeiro momento, depois os 4 TFPistas procuraram Dom João, mas Dom João avacalhou bem, cara. Dom João não facilitava a vida deles, não. E formou o seu clero nessa linha. Dom João formava. Quem conheceu Dom João Corso sabe disso. Quem conheceu Dom João Corso sabe que essa era a perspectiva mesmo, assim, antitefepista mesmo, né? De condenação mesmo ao Plínio Corrêa de Oliveira, enfim, e aí o Dom João condenava os tradicionalistas e condenou a TFP, o movimento TFPista,
Mas também ele trabalhava pelo processo de reconstrução da diocese, formava os seus seminaristas sempre alinhados ao Concílio Vaticano II, sempre alinhados ao Papa João Paulo II, sempre alinhados ao magistério da Igreja, ao magistério do Concílio Vaticano II. Os padres de campos formados nos anos 90 são profundamente conciliares, muito conciliares. E Dom João, tanto é que Dom João não participou do processo de criação da administração apostólica, o pessoal São João Maria Vianney. Mas, repito, Dom João, eu chamo Dom João de o bispo da reconstrução. Dom João Corso, o bispo da reconstrução da diocese. Dom Antônio, um bispo da linha tradicionalista. Dom Carlos Alberto Navarro, o bispo da recepção conciliar, conflituosíssima. E quando eu falo isso, eu quero deixar bastante claro que eu não tenho problema nenhum com os tradicionalistas. Não tenho preferência pelo concílio ou pela perspectiva anticonciliar. Estou narrando o que aconteceu em Campos de Goytacazes, à luz de pesquisas de diferentes frentes. Foi isso que aconteceu. Você pode escrever aqui embaixo. Eu não sou dono da verdade, não. Compartilha comigo as suas experiências. Compartilha comigo as suas experiências. Vamos conversar sobre isso. Conhecimento científico não é dogmático. Pois bem, olha só. Aí aconteceu, em 1995, aqui, um sequestro do senhor, que era um senhor doutor da TFP, Santiago Canals Coma, que hoje é padre dos Arautos. Ele nasceu em 1968, foi membro da TFP espanhola, esteve no Brasil, e quando voltou para a Espanha, teve um sequestro supostamente articulado por um homem chamado Juan Carlos Criado Guasch y Blanca, que, segundo esse livro aqui, a história de um sequestro, escrito pelo padre Santiago Canals Coma, que siga o João Cladias, ali no João Cladias, teria sido organizado por Juan Carlos e sua irmã Blanca, dentre outras pessoas. Pois bem, Juan Carlos escreveu, em 1995, uma carta para Dom João Corso. Por quê? Porque o desafio de Dom João era público. E dizendo que estava preocupado com a TFP, a atuação da TFP. Porque a TFP também se apanhou muito na mídia, tá? Houve levantes, tá certo? A TFP, meu irmão, uma vez, há pouco tempo atrás, estava vindo na BOF dizendo assim. Aí eu fui denunciado pela Santa Sé, pela TFP a Santa Sé. Em 1985. Cara, em 1985 a TFP estava. Ela era assistida por 6 padres. Esses 4 padres aqui, o que eu citei, o padre Silveira e o Monsenhor Vilac. O TFP não tinha apoio. O TFP era, em 1985, tinha oposição da CNBB, que aconselhou todos os católicos a não seguir a TFP. Em 1985, a TFP já não tinha mais não tinha apoio de Dom Geraldo Sigol, de Dom Antônio de Castro Maia. E em Campos, a TFP não contava com apoio de Dom Carlos Alberto Navarro. E Dom João detonava a TFP tranquilamente. Então, isso que Dona Boff disse, em 1985, não procede, porque a TFP nesse momento histórico não tinha prestígio algum, nem junto à CNBB, muito menos junto à Santa Sé. A TFP não tinha força para denunciar ninguém. Então, Leonardo Boff enrolou-se com a Santa Sé por mérito próprio. A TFP não tinha prestígio algum. E Dom João, então, respondeu à carta deste Juan Carlos Criado Guasch. Dom João recebeu a carta datada de 19 de maio e Dom João respondeu em 5 de junho. Carta aberta. Carta escrita a Juan Carlos e aos católicos espanhóis, onde Dom João ele fala assim muito tranquilamente assim que declarou guerra à TFP,
E é interessante que a TFP não tinha prestígio nem com Lefebvre, nem com Dom Antônio, nem com Dom Sigô, nem com Dom Carlos, nem com, muito menos com Dom João. Acusada de anticlerical. Cris, você está falando que a TFP é anticlerical? Não, estou dizendo que a TFP ela padeceu de acusações na mídia e dentro do clero católico. Belo Horizonte, por exemplo, Dom Cabral, por exemplo, tinha alguns padres salesianos, alguns padres franciscanos, dominicanos. Enfim, a TFP teve muito problema na Igreja do Brasil. E Dom João, então, usou o nome de Senhor Julio Folena, não, Júlio Folena e Vitor Henriette. O Vitor Henriette era pai de um advogado da TFP, Antônio Carlos Henriette. E Dom João escreveu uma carta para o Vitor Henriette dizendo, disse que declarou guerra à TFP, né? Se referia a Diocese de Campos como a maior vítima da TFP. E Dom João falou: senhor João, senhor Juan Carlos, o senhor fez muito bem em ter escrito para mim, porque eu sou o bispo da principal vítima da TFP no Brasil, que é a Diocese de Campos. E ele falava, né, a TFP tinha uma opção preferencial pelos nobres. Por quê? Porque a opção preferencial pelos pobres era a teologia da libertação. Então, Dom João fazia uma crítica à TFP, falando que ela tinha uma opção preferencial pelos nobres, que ela estava na oposição da teologia da libertação. E isso estava mesmo. Isso está mesmo. Estava não. Sempre esteve. Sempre esteve. Né? E essa história aqui, ela consta nesse livro aqui, ó, História de um Sequestro, escrito por um padre. Isso é de domínio público, né? Eu tenho um PDF disso, enfim, isso é de domínio público. Que era membro da TFP e depois seguiu os arautos do Evangelho. Mas Dom João deixou a Diocese de Campos, o doutor Plínio morreu em outubro, e Dom João Corso deixou a Diocese de Campos em dezembro, né? Dom Roberto Guimarães foi nomeado em novembro, Dom João deixou em dezembro, e aí houve outros episódios. Mas fato é que esses 4 padres não seguiram, não conseguiram espaço na Diocese de Campos. Esse espaço só foi alcançado com Dom Roberto Gomes Guimarães. Então, Dom João Corso, né, foi o bispo da reconstrução da diocese, foi durante o seu episcopado que Dom Licínio Rangel foi sagrado, Dom João celebrou uma missa de desagravo em São Fidélis, emitiu nota no Jornal da Folha da Manhã, orientou os seus diocesanos a ficarem fora, construiu então um seminário, ordenou padres, equilibrou mais ou menos o número de padres, um número razoável de padres para atender os católicos da Diocese de Campos, visto que Dom Carlos Alberto Navarro ficou aí 9 anos lutando para implementar a recepção ao Concílio Vaticano II. Então, nós tivemos essa recepção ao longo de 9 anos, a reconstrução e uma estabilização que se deu a partir da década de 90, com já a União Sacerdotal estabilizada, com Dom Antônio morto, Dom Licínio liderando a União Sacerdotal São João Maria Vianney, e Dom João Corso, então, sempre procurando dar um suporte aos fiéis que queriam se alinhar, né, na linha conciliar. A Diocese de Campos hoje tem 17 municípios, mas a época de Dom João tinha 12. Dom João fez uma visita ad limina, né, e falei com o Santo Padre, o Papa, a respeito da realidade da nossa diocese, das grandes dificuldades pelas quais passamos. Falei-lhe filialmente das minhas enormes limitações no seu pastoreio, falei-lhe filialmente das minhas enormes limitações no seu pastoreio, né? Dom João se sentiu muito limitado. Falei-lhes do grande zelo dos nossos sacerdotes, dos nossos leigos, empenhados individual e comunitariamente, das religiosas e dos demais consagrados, do entusiasmo dos nossos seminaristas, dos nossos jovens, e recebi uma grande bênção especial para todos, né? Essa visita aconteceu em 1995. Dom João, inclusive, levou
Monsenhor Joaquim Ferreira Sobrinho. E aí, em 1994, ele escreveu né, no jornal Folha da Manhã, onde ele falava, né? Jornal, na Voz do Pastor, que era publicado também na Folha da Manhã. O cisma tradicionalista que reduziu, então, apenas 10, o número de padres diocesanos, que já era pequeno, né? Só havia 36, 10 dos 36, o bispo Dom Carlos só podia contar com 10. 26 começaram a negar a obediência ao bispo diocesano e ao Papa, mas Deus não abandonou a nossa diocese. O sinal mais claro de suas bênçãos foram e continuam sendo os frutos da pastoral vocacional iniciada por Dom Carlos Alberto Navarro e assumido por toda a diocese. De fato, no próximo mês de dezembro serão já 16 sacerdotes ordenados nos últimos 8 anos e encardinados na diocese. Eu tenho, assim, lembranças. Padre Jorge Guimarães, Padre Gilson Mota, Padre Marco Antônio, Padre Luiz Henrique, Padre Zé Carlos, que deixou o sacerdócio, Padre Zé Geraldo, que deixou o sacerdócio, Padre João Roberto, Padre Paulo Raimundo, enfim, esses foram alguns padres que eu estou lembrando agora que foram ordenados por Dom João. Dom João também ordenou o diaconato do Padre Paulo Henriques Barreto, Padre Clécio, que deixou o sacerdócio, Padre Maurício também. Enfim, foram ordenados diáconos em 10 de agosto de 1996, na Catedral Diocesana de Campos dos Goytacazes. Pois bem, procurei falar aqui um pouquinho de Dom João, aquilo que você se lembrar, escreva nos comentários. Vamos relembrar as questões da história da Diocese de Campos. Dá o like, se inscreva no canal, ok? Conto com você, compartilha esse vídeo, um grande abraço, tudo de bom, sucesso sempre.